Quando você pretende começar a ter personalidade própria? Tipo assim, você escolher o que você quer fazer, na hora que você quer fazer, se você quiser fazer. Oi, meu nome é Ana Júlia, eu espero que você que esteja me assistindo esteja muito bem. Faz tempo que eu não gravo aqui conversando com vocês, compartilhando coisas sobre a vida. E estou de volta! Hoje é uma quinta-feira. E é o seguinte, pra quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 17 anos, eu faço 18 em fevereiro, e falta mais ou menos umas 2 a 3 semanas pra eu me formar da escola, e tá uma bagunça. Se você já passou por essa situação, acho que você sabe como que deve estar a minha cabeça, como que deve estar a minha vida, como que estão as coisas. E aí, essa é uma fase de mudança muito grande. E é uma fase em que cada um vai trilhando o seu caminho. Cada um vai indo para onde quer que vá. E é isso. Uma coisa que me incomodou muito mesmo, estando no terceiro ano, é que eu percebi o quanto as pessoas são padronizadas, cara. É muito padrão mesmo. E às vezes a gente tem a sensação de que a gente sabe que padrões de beleza, padrões assim, tipo, sociais existem, a gente sabe que isso acontece. Mas eu percebi o quanto padrões em estilo de vida, decisões de vida, maneira de agir, maneira de pensar, tudo é padronizado e o quanto as pessoas não pensam, simplesmente agem no automático, seguindo o rebanho, porque todo mundo tá fazendo. Vamos acordar pra vida? Vamos acordar pra vida? Eu estou falando aqui especificamente desse caso, da situação que eu vou citar aqui, mas não se trata apenas dessa área da vida. Eu estou falando, pense aí em você, na sua vida e veja se você concorda comigo. Padrão existente. Eu estou me formando. As pessoas falam que você tem que estudar, ok? Que você tem que se formar, ok? Que você tem que fazer faculdade, que você tem que trabalhar, e aí você tem que casar, ter filhos, e aí você segue sua vida. Quantos anos você acha que tem nesse meio tempo de todos esses passos necessários? É muito tempo, cara. E eu percebi assim que você entra no ensino médio, ali pelo 9º ano, 1º ano, todo mundo, todos os professores, todas as escolas existentes no mundo começam a colocar pressão, tipo, o que é que você vai fazer da sua vida? O que é que você vai fazer? Que faculdade você vai fazer? O que é que você vai seguir? O que é que você vai... Já fez sua inscrição para Enem? Não, mas você tá treinando? Você já escolheu a faculdade? Tudo nesse mesmo sentido. E eu percebi o quanto os jovens não param para pensar no que estão fazendo. E principalmente por que eles estão fazendo o que estão fazendo. Todo jovem que você parar pra pensar assim, eu acho que devia ter uma reportagem, assim, bem na porta do Enem, perguntando, por que você tá fazendo Enem? Por quê? Ah, porque fazer faculdade. Tá, por que você tá fazendo faculdade? Por quê? Por que você colocou na sua cabeça que você precisa fazer Enem, precisa fazer faculdade? Por quê? E principalmente tem que ser logo após você terminar o ensino médio. Ai de quem não quiser fazer faculdade depois de terminar o ensino médio. É uma visão tão pequenininha e estreita que as pessoas seguem que eu fico besta. Gente, faculdade, vamos colocar aí uma faculdade padrão. 4 anos. O que é 4 anos na vida? Tipo assim, vamos colocar uma expectativa da população. 80 anos. O que é 4 anos para 80 anos? O que é? Por que você tem que fazer as coisas igual a todo mundo? Só porque todo mundo tá fazendo Enem, todo mundo tá entrando pra faculdade e eu vou fazer igual porque eu também tenho...
você vai agindo de uma maneira da qual você nem tá pensando por que você tá fazendo aquilo, se é aquilo que você quer. Eu tenho 17 anos, eu estou terminando o ensino médio. Eu não vou fazer faculdade. Eu não fiz o Enem. E eu fui, assim, imensamente criticada. Como se eu fosse alguém que não ia ter nada na vida. Como se eu não tivesse perspectiva de vida. Porque as pessoas acham que aquela pessoa que não tá sendo igual, ela não tem objetivo. Porque se ela não tem objetivo igual de todo mundo, ela de certo não tem. Como se não existisse outra opção. Como se não existisse você ter a capacidade de discernir. Não, eu quero algo diferente. E sabe, isso leva a uma parte muito engraçada. É por isso que todas as pessoas têm resultados iguais. Porque se todo mundo segue o mesmo caminho, todo mundo vai acabar no mesmo lugar. E não adianta você querer achar que você vai ser a cereja do bolo, que você vai ser o alecrim dourado, de que você vai seguir aquele caminho que você não. Você vai enricar fazendo Enem. Você vai enricar fazendo Enem, fazendo faculdade. Você vai extrapolar. Você vai ser o 0,0001% que vai sair da média. Deixa eu te falar, você tá muito enganado. Você tá absurdamente enganado e iludido com a vida. Sabe? O que eu quero que você que tá assistindo, pra pensar na sua vida, pelo amor de Deus. Para de agir no automático. O que você tá fazendo na sua vida? Por que você tá fazendo isso? Por quê? Você tá fazendo isso porque você quer? Por exemplo, uma faculdade. Eu vou dar um exemplo, que é o assunto que eu estou falando. Aquela faculdade, aquela profissão, você escolheu porque você fala, cara, é um assunto muito interessante, que eu vejo muito interesse naquilo, é uma coisa que eu me sentiria desenvolvendo, que faz parte de mim. Por exemplo, eu gosto muito de animais, gosto muito de natureza, eu vejo muito documentário, muitas coisas relacionadas a isso. Eu sou muito ativa nesse sentido. E eu pensei no segundo ano em fazer, por exemplo, biologia, porque eu acho que seria uma coisa que iria aflorar algo que já tem em mim. Você tá fazendo faculdade pensando nesse sentido, ou porque vai dar dinheiro, ou porque é um curso concorrido, porque fica socialmente bonito você dizer que você tá cursando aquilo, ou porque é o caminho confortável, porque tem muita gente que vai pra faculdade porque não quer trabalhar, quer apenas uma vida mansa, não se sente preparado pra encarar a vida real e vai pra faculdade só pra ficar de molho ali uns anos. Por que você tá fazendo o que você tá fazendo? Toda ocupação que não tem propósito é perda de tempo. Se você não tem propósito, se você não tem vontade, é perda de tempo. E tempo é uma coisa muito preciosa. Muito preciosa. E eu não tô falando isso só de faculdade. Eu tô falando de maneira que você leva a sua vida. Por que você tá insistindo nesse emprego? Por que você tá insistindo nessa situação, nesse relacionamento, nessa pessoa? É porque fica socialmente bonito? É porque você colocou na sua cabeça de que você precisava daquilo pra estar igual a todo mundo, pra estar na mesma velocidade? Por quê? Sabe? Por quê? Nós somos seres humanos tão diferentes. Tão diferentes. Não tem porquê todo mundo querer viver igual. Não tem porquê. Talvez eu faça uma faculdade, talvez eu tome tais decisões na vida, mas eu tenho muito tempo. O problema é você querer agir no mesmo tempo. Ninguém fica preparado para as coisas na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo ano. O relógio que a gente segue é o mesmo, mas o tempo não é. A gente pode seguir o mesmo relógio, mas o tempo ele passa diferente para cada pessoa em cada momento. Nem todo mundo segue esse relógio. E esse relógio ele é muito genérico. E para começar, se a gente for mais a fundo, por que ele é nesse tempo?
Por que que todo mundo age nesse tempo? Porque todo mundo tá padronizado, sabe? E eu sei que, por exemplo, nessa questão de faculdade, as pessoas falam muito, não, mas você não quer ter um futuro estável? Você não quer ter uma coisa, uma vida financeira estável, uma coisa... Ok, todo mundo quer isso. Todo mundo. Isso é um fato. Não tem absoluta pessoa que não queira isso. Mentira, sempre tem uns doidos por aí, né? A gente nunca pode dizer que é nunca, né? Mas assim, não existe um só caminho. Sempre existe vários outros. Não existe uma única maneira de alcançar um objetivo. Existem várias outras. Várias outras. Eu, por exemplo, eu tenho muita coisa que eu pago com o meu dinheiro. Tenho 17 anos. Ah, porque a sua condição financeira familiar... Não. Não. Porque eu tomei gosto por trabalhar. Gosto por ter meu dinheiro, por ter as coisas pagas do meu bolso. O problema, hoje em dia, é que as pessoas são preguiçosas. Sempre querem o caminho mais fácil e é o caminho que muita gente vai. Mas, meu amigo, lugar que é lotado, os recursos são escassos. Agora, de caminhos difíceis, decisões difíceis, esforço sem preguiça, aqui ó, pouquinha gente, pouquíssimas pessoas. Pessoas bem-sucedidas, e eu não falo apenas de maneira financeira, eu tô falando de maneira emocional, porque as pessoas que estão seguindo esse padrão, elas estão com uma mentalidade muito fechada. E elas se tornam fechadas emocionalmente não apenas em relação ao trabalho, em relação à faculdade. Elas começam a ficar limitadas no pensamento que elas têm com elas mesmas, na capacidade, porque é difícil você ser diferente das pessoas. Você precisa ter confiança, compromisso consigo mesmo, de que você vai fazer aquilo acontecer, sendo diferente das pessoas. E as pessoas que estão seguindo o padrão, elas ficam limitadas porque elas não confiam na própria capacidade de ir de cara dura e lavada na parte mais difícil, na parte mais que cobra mais, e se garantir, não, mesmo que seja difícil, que eu tenha que dar a cara a tapa, mas eu vou conseguir aquilo. Elas não têm essa confiança nelas mesmas, sabe? E eu não estou insultando ninguém, a última coisa que eu quero é insultar alguém, até porque essas diversidades de profissionalização, de estilos de vida, de mentalidade, de maneira de levar a vida, é o que torna os seres humanos diferentes e é a diversidade que torna a beleza. E o que eu quero com esse vídeo é você, se você é jovem, se você é adulto, independente da sua idade, pense sobre isso. Pense sobre como você está levando a sua vida. E pare para pensar, seja sincero, se você está sendo padronizado ou se você está agindo por conta própria, se você está tendo uma mente crítica, de pensar por si mesmo, de tomar decisões, não a partir de uma multidão, mas a partir do sua cabeça, da sua concepção sobre a vida, das suas experiências. E é dessa forma que você vai conseguir ser você mesmo e trilhar a sua vida, o seu caminho. E eu posso te garantir que se você agir dessa maneira, você vai ser diferente. E você vai evoluir muito. E no final você vai se orgulhar por ter sido diferente, por ter sido corajoso, por ter sido esforçado. Eu te garanto. Sabe? Eu te garanto. Vai dar certo. É só que você precisa ter um agente. Eu tô falando com vocês, mas eu também tô internalizando isso aqui.
É só ter paciência. A vida é muito longa e ao mesmo tempo muito curta para desperdiçar tempo, mas também é longa no sentido de ter paciência e aproveitar cada momento nessa trajetória lenta, mas constante. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo seja útil para você. E se você conhece alguém na mesma situação, por favor, compartilhe. Entre em contato comigo por meio dos comentários. Eu gosto muito de conversar, de saber que eu não tô aqui falando sozinha, de não é apenas uma loucura, um delírio da minha cabeça. Então, entre em contato se você tiver vontade. E também vou deixar as minhas redes sociais. E é isso. Eu tenho muito orgulho se você clicou nesse vídeo, se você tem essa intenção de melhorar a sua vida. Até o próximo vídeo. Um beijo.